Então, pessoal, questão 3 de aprendizagem, leis de Newton. Em cada situação descrita a seguir, há uma força resultante agindo sobre o corpo, exceto em... Eu não vou nem ler as alternativas, porque eu gostaria que a gente pensasse aqui primeiro sobre o assunto. Legal? O que a questão perguntou? Qual situação a seguir das alternativas que ele vai estar apresentando existirá uma força resultante? A gente sabe que para eu verificar se vai ter uma força resultante ou não, né, que no caso da questão ele está falando de uma situação em que exista uma força resultante, eu preciso fazer uma somatória das forças. E aí, somando essas forças, se der um valor diferente de zero, eu tenho uma força resultante. Nós sabemos que essa situação é a situação em que o corpo encontra na segunda lei de Newton, na condição dinâmica, em que a presença de uma força resultante no corpo, a somatória das interações do corpo, né, gerar um resultado de desequilíbrio, essa força resultante, ela vai gerar no corpo uma aceleração. E essa aceleração sempre terá a mesma direção e sentido da força resultante que desencadeou. Legal? Beleza? Vimos também que se existe uma força resultante, essa força resultante, o módulo dela pode ser determinado pela identificação de cada uma das forças, né? E somando, ou pela relação matemática de massa vezes aceleração. Legal? Beleza? Mas aonde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar que a questão está querendo que vocês identifiquem alguma situação do dia a dia em que o corpo encontra-se na segunda lei de Newton. Em outras palavras, em que ele encontra numa condição que exista uma aceleração. Beleza? Pode ser movimentos retilíneos? Pode ser. Mas vai ter que ser movimentos variáveis. A existência de uma aceleração tangencial. O módulo da velocidade estará aumentando ou diminuindo. Ok? Tem condição de eu ter uma situação em que a somatória das forças é diferente de zero, mas o movimento é uniforme? Tem. Qual é a situação? Movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, ele não tem aceleração tangencial, mas ele vai ter uma aceleração centrípeta perpendicular à velocidade, que é responsável pela mudança da direção. Ou seja, se o corpo mudou de direção, tem aceleração. Se o corpo, ao longo do movimento, mudou o módulo da velocidade, também tem aceleração. Só que uma chamada de aceleração centrípeta, a outra chamada de aceleração tangencial. Legal? Se mudou de direção e módulo da velocidade, aí mesmo, né, que tem aceleração, tanto centrípeta quanto tangencial. Então, obviamente, existe uma força resultante. Então, nas alternativas, o que a gente tem que procurar? Situação em que exista a aceleração, variação da velocidade, porque aí eu consigo identificar, sem saber das forças, se vai ter força resultante ou não. Quais forças são, não interessa. Eu sei que vai dar uma somatória diferente de zero. Legal? Então, voltando à questão, para a gente concluir, em cada situação descrita a seguir, há uma força resultante agindo sobre o corpo, exceto, me desculpe,
Eu estou falando que ele queria uma situação de força resultante, mas não. Ele quer uma situação em que não exista força resultante. Se, quando tem força resultante, tem aceleração, vão ser movimentos acelerados. Quando não tem força resultante, o corpo está o quê? Sem aceleração alguma. Se ele não tem aceleração, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá, analisando as alternativas. O corpo acelera numa trajetória retilínea. Vai ter aceleração? Vai. Então, esse aqui não pode Professor, ser. Oi? uma pergunta. Se o corpo tiver em um movimento com aceleração constante, ele também pode estar tendo Força uma resultante? sem agir, que não está agindo no corpo dele? Olha só, o que acontece? Se o corpo tem, até parei a questão para a gente voltar, que é interessante sua pergunta, que muita gente faz essa confusão. Se o corpo tem força resultante, vai ser gerado nele uma aceleração. Legal? Como você está falando de aceleração constante, vamos pensar num movimento retilíneo, uniformemente variável, acelerado. Ok? Quando que eu vou ter esse tipo de movimento? Eu vou ter esse tipo de movimento. Para eu ter esse tipo de movimento, né, eu tenho que ter um corpo que vai movimentar. Vamos imaginar que essa caixa vai movimentar sobre o chão e que ela vai movimentar para a direita, ou esteja já movimentando para a direita. Se vai ter um movimento acelerado, o módulo dessa velocidade tem que estar aumentando. Para isso, tem que existir uma aceleração, isso nós vimos lá em cinemática, né? No sentido do movimento. Essa aceleração que está na direção e sentido do movimento, né, nós chamamos de aceleração tangencial. Legal? O que gerou essa aceleração? A existência de uma força resultante, que obrigatoriamente tem que estar na mesma direção e sentido da aceleração gerada por ela. Legal. Então, que movimento é esse aqui? Esse aqui vai ser um movimento retilíneo. Por que ele é retilíneo? Porque não tem nenhuma aceleração perpendicular à velocidade, não tem nenhuma força resultante perpendicular à velocidade. Variável ou uniformemente variável? Qual que é a diferença? Se eu bater o olho aqui, eu só posso falar que ele é variável. Variável acelerado. Por que eu sei que ele é variável? Porque eu sei que o modo da velocidade vai variar porque existe aceleração tangencial. Por que eu sei que é acelerado? Porque a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade. Isso faz com que a velocidade vai só aumentando. Legal. Se essa aceleração for constante, nós chamamos esse movimento de uniformemente variável. Beleza? Então, se o movimento ele é variável ou uniformemente variável, vai existir a aceleração no sentido da velocidade. A única diferença do que for variável, a velocidade está variando, mas a aceleração também pode estar variando. E o que for uniformemente variável, a aceleração é constante e a velocidade varia, beleza? O que gera a aceleração? É a força resultante. Força resultante, o modo dela não pode ser determinado por massa vezes aceleração? Se a gente parar para pensar nesse corpo aqui movimentando, foi gerada uma força resultante nele, beleza. Pela somatória das interações que ele está tendo com o ambiente, interagiu com o chão, força peso, força normal, força de atrito, beleza. Somei essas interações, sei todas as forças, tem uma força resultante.
Essa força resultante que desencadeia a aceleração. Nessa relação aqui, a massa não varia. A quantidade de matéria da caixa não variou ao movimentar. Então, se eu variar a força resultante, aumentar a força resultante, para isso permanecer uma equação, né? Algo aqui do outro lado vai ter que aumentar. E o que vai aumentar? A aceleração. Beleza? Ok? Então, o que acontece? Nos movimentos variáveis, ela tem uma força resultante, mas pode estar variando ao longo do deslocamento. E se essa força resultante variar, a aceleração vai variar. Mas se eu tiver, por exemplo, uma situação em que a força resultante está no sentido da velocidade e a força resultante está diminuindo, por mais que a força resultante esteja diminuindo, a aceleração vai estar diminuindo, ela continua na mesma direção e sentido da velocidade. Continua sendo um movimento acelerado, só que cada vez menos acelerado. Ok? Se a força resultante aumentar, a aceleração vai ser cada vez maior, esse movimento vai ter cada vez mais acelerado, vai ganhar cada vez mais velocidade a cada segundo que passar. Ok? O bom é que a gente só estuda movimentos uniformemente variáveis, que é, quando existe uma força resultante atuante no corpo, vamos considerar que ela é constante ao longo de todo o deslocamento, para garantir que a aceleração que atua nele seja constante ao longo de todo o deslocamento, e a minha análise fica muito mais fácil. Beleza? Ok? Respondido? Sim ou não? Alexandre, Oi. só te perguntar uma coisa. Claro. No caso, então, a aceleração tem que estar no mesmo sentido da força resultante, mas não necessariamente da velocidade? Perfeito. Perfeito. Vamos validar essas... Eu vou matar essa questão e nós não vamos seguir a ordem, nós vamos lá para a questão 13, que ela tem uma discussão disso que a gente está falando agora e eu mostro para você o que você me perguntou. Rolou? Tá bom. Olha só, então... Voltando na questão e só para matar ela. Ele quer a situação, então, em que não tenha força resultante. Se não tem força resultante, não pode ter aceleração. Um corpo que acelera na trajetória retilínea, pode ser? Não. Um corpo que se move com módulo da velocidade constante durante uma curva. Você está fazendo curva, a velocidade está mudando de direção. Se está mudando de direção, tem aceleração centrípeta. A somatória das forças não pode ser igual a zero. Um corpo que se move com velocidade constante sobre uma reta, que movimento é esse? Um movimento retilíneo uniforme. A velocidade não está mudando nem em módulo e nem em direção, não tem nem aceleração centrípeta, nem tangencial. A somatória dessas forças está igual a zero. Um corpo que cai em queda livre. Um corpo que cai em queda livre é uma situação em que o corpo não está em contato com nada, mas está interagindo com o centro gravitacional da Terra. Então, a única força que está atuando nele é a força peso. Se tem a única força é a força peso, ela é a força resultante. Legal? Ok? E aí, concluímos, então, que a resposta dessa questão é a letra C. Legal, galera? Deixa eu dar um stop aqui.